Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Menichello, estou na Comunicação Católica há 14 anos, mas desde 2016 eu coordeno a Pastoral da Comunicação da Diocese de Santo André. É com imenso prazer que hoje a gente vem conversar no Evangelizar Day de 7 dicas para facilitar a vida do agente da pastoral. Bom, antes da gente iniciar as 7 dicas, eu queria só retomar uma coisa para vocês. O que é a pastoral da comunicação, de acordo com o Diretório de Comunicação de Igreja no Brasil? Nós vamos falar sobre os documentos como essencial, uma das principais dicas que a gente tem enquanto PASCOM. Vamos lá. A PASCOM estrutura-se a partir dos documentos da Igreja, dos estudos e pesquisas na área da comunicação, das práticas comunicativas vividas e experienciadas pelas comunidades e grupos, convertendo-se em um eixo transversal de todas as pastorais da Igreja. Para que a comunicação encontre espaço para anunciar todos a boa nova de Jesus, é necessário que a PASCOM ocupe um lugar específico de atuação na vida eclesial, que lhe permita irradiar as ações próprias do campo da comunicação com sentido pastoral. A expressão pastoral da comunicação nasce da conjunção de duas realidades, que interagem reciprocamente. Comunicação e pastoral. O universo da comunicação abrange as distintas dimensões da realidade humana, enquanto o universo da pastoral envolve a dimensão socioeclesial, relacionada aos diferentes ambientes da Igreja em sua missão de evangelizar. Então, nós, enquanto comunicadores católicos, temos que ter no coração e na mente de que precisamos comunicar, usar os meios que a sociedade utiliza por uma função pastoral, que nada mais é do que pastorear, apacentar a função de pastor. Então, entendendo a função da pastoral dentro do âmbito paroquial, regional, diocesano, aí sim eu posso caminhar para poder me encontrar dentro da pastoral e quem sabe aí ajudar o padre da minha paróquia a se organizar. Então vamos lá. Primeira coisa, tenho vontade de ter uma pastoral da comunicação na minha paróquia. É algo que eu quero, sinto no meu coração. Vou lá montar a pastoral da comunicação. Não. Primeiramente a gente precisa conversar com o padre de nossa paróquia, saber através dele qual o interesse e como podemos auxiliar essa inter-relação pastoral dentro da nossa paróquia. Precisamos levar ao conselho paroquial pastoral, Se existe algum interesse, na verdade, preciso mostrar que dentro, por exemplo, da minha diocese de Santo André, que está contemplando dentro do 8º plano diocesano de pastoral, que toda a paróquia tenha pastoral da comunicação. Então eu preciso estar em comunhão sempre com o padre da minha igreja, acima de tudo. Eu não consigo entender qual a realidade da minha paróquia se eu não conversar com ele, porque o padre tem uma visão mais ampla do que está acontecendo dentro da paróquia. Então eu falo para vocês, primeiramente, conversar com o padre. Conversei com o padre, eu vou seguir para um outro ponto. Preciso montar a minha equipe, saber quem pode ajudar dentro da pastoral. 1, 2, 3 pessoas, a gente tem que parar um pouco de pensar que para ter uma pastoral precisa ter 30 pessoas. Não, que seja uma andorinha, 2 andorinhas e que faça um verão. Então muitas vezes a gente tem dentro da nossa comunidade pessoas que podem nos auxiliar, que podem ajudar. E aí eu não comunico, Começo já a querer uma PASCOM com um erro meu, não me comunicar. E usar os meios já existentes dentro da paróquia para fazer essa comunicação. Num aviso de missa, num mural, convidar, ei, você aí, que gosta de fotografar, que gosta de escrever, que tem facilidade em desenvolver artes, que conhece de website, web rádio, web TV, venha acrescentar e fazer parte. Porque assim, eu montando a nossa equipe de pastoral da comunicação, a segunda coisa que eu vou fazer é o quê? Estudar os documentos da igreja. Então aqui vocês viram que eu li um trechinho do Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil. É o documento 99. Esse é o documento base para a gente, enquanto agente da pastoral da comunicação, conhecer. E quem sabe então você aí, junto com a sua equipe, não pode começar a estudar esse documento, entender um pouco sobre como a igreja pede a comunicação social.
como que ela faz, né, como que ela interpreta esses meios de comunicação para dentro da igreja. A gente não pode esquecer que a nossa primeira comunicadora foi Maria. Ela anunciou o verbo, né, que é Jesus. Então a gente tem essa função de anunciar o verbo. Somos nós responsáveis por fazer isso. Então a gente tem o Diretório de Comunicação de Igrejas no Brasil, certo? E aí nós temos guias de implantação da Pastoral da Comunicação. Ambos documentos da CNBB vocês conseguem baixar no site da CNBB, na edições CNBB. Devido à pandemia, eles permitiram que a gente baixe o PDF para poder estudar. Então, nesse guia de implantação, vocês vão poder acompanhar o que é a Pastoral da Comunicação, como vocês podem se organizar, a articulação, né? Então ele fala quais são os pontos que norteiam a PASCOM. Formação, articulação, produção e espiritualidade. Preciso entender sobre PASCOM para poder caminhar. Bom, conversei com meu padre, ele disse ok. Eu convidei pessoas e estudei o documento, que é a minha segunda dica para vocês. Estudamos documentos, Fernanda, estamos ok, ó, prontinhos para caminhar. Do que eu preciso agora? Já posso sair comunicando? Não. Eu preciso planejar. Planejamento é essencial, né? Não é porque a gente está falando de igreja que a gente não vai se planejar, que a gente não vai entender como tem que funcionar. Para eu poder me planejar, eu tenho que entender algumas características que atuam sobre a PASCOM, a abrangência que ela tem em questões de comunicação. Então, continuando aqui, lembra que eu falei para vocês, estudar o documento essencial? No 248, vou ler para vocês. Compreendendo a PASCOM em sua abrangência, algumas características se destacam tais como... Bom, antes de eu ler essa parte para vocês, meu padre disse ok, né? O CPP está de acordo com a criação da Pastoral da Comunicação, certo? Montei a minha equipe, estudamos o documento. Agora, como eu vou trabalhar? Olha só como é essencial conhecer os documentos. Colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações comunicativas. Muitas vezes as pastorais dentro da nossa paróquia querem realizar um momento, querem fazer uma comunicação mais efetiva, querem evangelizar. Então, nosso papel não é fazer por elas, não ir lá falar, deixa que eu faço esse terço, não, mas ajudá-los a encontrar e fazer o melhor caminho para que isso aconteça. Então, a gente precisa auxiliar as pastorais a se comunicar, a anunciar a boa nova de Jesus. A PASCOM tem essa função, a articulação, lembra disso? Promover o diálogo e a comunhão das diversas pastorais. Um exemplo nítido que acontece na paróquia vai ter formação de liturgia da pastoral de liturgia. Bom, quem interessa saber de liturgia? Só a pastoral de liturgia? Não. Cerimoniários, coroinhas, canto, ministros, né? A própria PASCOM. Então sou eu que vou acabar, enquanto agente da PASCOM, promovendo esse diálogo de união. É a tão famosa pastoral de conjunto que a gente tanto escuta por aí. Mas mais pra frente a gente pode falar um pouco mais sobre como a PASCOM pode atuar como pastoral de conjunto, tá? Então, lembrando, eu posso e devo ser o promotor. Eu posso e tenho que fazer. Não. Eu devo promover o diálogo, sempre. Lembre-se, não sou pastoral da comunicação se não aconteceu o diálogo, né? É uma das primeiras coisas que aconteceram na nossa história de comunicação. Se a gente lembrar das diversas narrativas que se vem acompanhando durante toda a história da humanidade, o diálogo é uma das principais. 3. Capacitar os agentes de todas as pastorais na área da comunicação, especialmente a catequese e a liturgia. Eu tenho conhecimento, ele é só meu. Não, ele não é só meu. O conhecimento é nosso. Então, eu tenho o dever de ajudar essas pastorais. A questão de comunicação. Favorecer o diálogo entre a igreja e os meios de comunicação, para dar maior visibilidade à sua ação evangelizadora. A gente tem diversos meios de comunicação, né? A gente vai falar uma das dicas aí.
não só as mídias sociais, mas a gente tem a mídia impressa, né? A gente tem hoje, que é muito comum, no Facebook são os repórteres das regiões. Então nós precisamos promover, que é uma forma da gente levar a nossa igreja, a palavra de Deus, para mais pessoas. Não posso fechar no mundo, mídias sociais da minha paróquia. Preciso pensar além. Lembre-se, temos que ser os discípulos de Jesus. Somos nós que hoje levamos a palavra dele. Envolver os profissionais pesquisadores da comunicações nas reflexões da igreja para colaborar no aprofundamento e atualização dos processos comunicativos. Nós temos diversos profissionais da área da comunicação que podem nos auxiliar na construção do reino, que tenham o conhecimento. Então é essencial que a gente busque sim uma formação mais profissional, que nos ajude a comunicar. Eu não devo fazer uma comunicação de qualquer jeito. Eu devo fazer uma comunicação quente. Para isso, preciso sim ir atrás de profissionais que vão capacitar eu enquanto agente e a minha equipe, a minha pastoral. Não posso achar que do jeito que está bom. Não. Tenho que ir atrás de cursos, vídeos no YouTube, procurar sempre se aperfeiçoar. E só assim a gente vai conseguir fazer uma comunicação mais efetiva. Bom, desenvolver as áreas da comunicação como a impressa, publicidade, relações públicas, nos locais onde não existam profissionais especificamente designados. Então eu preciso sim trabalhar mais o lado da comunicação. Eu preciso entender que onde não existem profissionais nesta área, que eu preciso capacitá-los. A gente está falando dentro da nossa igreja, tá? Então, bom, quero começar, então eu já sei como que eu tenho que me planejar. Como que eu vou começar? Como que eu vou fazer? Então, o planejamento. Sentar com a equipe, né? Definir quais são os passos, quais são os meios que nós vamos utilizar. Bom, hoje a gente tem o mural na paróquia, então a gente vai começar com o mural. Vamos fazer um jornal impresso, vamos trabalhar com Facebook, YouTube, Twitter, vamos trabalhar com o TikTok, o Instagram. Então eu preciso definir quais são as mídias e como que eu vou estar utilizando nesse sentido. Porque senão não acontece, tá? Então a gente precisa planejar sempre. As reuniões hoje são mais de forma online, mas elas precisam acontecer. Minha quarta dica para vocês é para que vocês conheçam a história da paróquia. É essencial que vocês vão atrás disso, saber quem são os fundadores, os primeiros padres, o que se passou por ela. A história da paróquia diz muito de como a gente vai comunicar, porque é o perfil do nosso público. Eu não tenho como comunicar se eu não conhecer a paróquia. Conheçam. Busquem informações com as pessoas mais antigas, com os padres. Entendam, busquem material dentro do site da diocese de vocês. Conheçam a história. Eu só vou conseguir comunicar aquilo que eu conheço realmente. E conhecer a história é o primeiro de tudo. Para a gente também, nesse caminhar que é a comunicação, não atropelar a história da minha paróquia. Então eu preciso conhecer. Eu sempre digo que eu amo tudo que eu conheço. Então vá atrás. Você e a pastoral e os seus agentes que estão na caminhada com você, façam um acervo. Busquem fotos antigas. Guardem esse acervo, porque eu tenho certeza que vocês vão usar em algum momento aí. Para contar a história, postar um TBT, fazer valer. Então olha, vale a pena. Depois me contem, viu? Como foi bom conhecer a história, saber que a Dona Mariazinha é que passava as toalhas do altar, que hoje é aquele seu colega de pastoral, o bisavô dele colocou o primeiro tijolo na paróquia. São pessoas que têm muita história para contar. São narrativas essenciais que eu preciso saber, eu preciso conhecer. Então, vá atrás da história. É muito importante, tá? A minha quinta dica para vocês é o quê? Além de conhecer a história da minha paróquia, preciso entender como funciona a Igreja Particular de Cristo. Saber que eu não vivo numa bolha chamada paróquia, que dentro da minha paróquia existe uma região pastoral, que dentro da minha região pastoral existe uma diocese. Eu não posso comunicar sem entender tudo isso. Até porque existe um elo de ligação, né? Nós somos o corpo de nossa diocese. Somos os braços da diocese em qual a gente pertence. Então eu vou falar para vocês,
Conheçam quem é o coordenador regional da Pastoral da Comunicação, quem é o coordenador diocesano. Veja que trabalho e como a diocese e a região pode ajudar você a comunicar a sua paróquia. Pode ter certeza que você pode estar perdendo informações, cursos, uma troca infinita de informações. Digo isso para vocês porque essa pandemia foi uma lição, foi uma troca maravilhosa. Muita gente aprendeu e muita gente ensinou. Então é importante eu estar em comunhão com toda a minha igreja, estar em comunhão com a minha região, estar em comunhão com a minha diocese. Até porque existe uma hierarquia. A maioria das pastorais paroquiais existem uma coordenação pastoral regional e existe uma coordenação pastoral diocesana, no qual sempre tem um padre assessor que acompanha. E de lá vem diretrizes de como a gente pode ajudar. Então, tanto a PASCOM regional como a diocesana, ela articula também os trabalhos das pastorais, né? Não só da comunicação, mas das diversas pastorais. Eu garanto que nessa pandemia, você aí, pasconeiro, foi essencial para articular as lives que aconteceram na sua paróquia. Não só as das missas, mas foram essenciais para que grupos de oração, terços, pós-encontro de casais, grupo de jovens aconteçam. Porque precisamos ensinar o caminho a essas pessoas de como que elas poderiam fazer chegar a quem está em casa para ser igreja doméstica. Então lembrem sempre, preciso conhecer a minha igreja, tá bom? A minha próxima dica para vocês é quais meios de comunicação que eu posso utilizar, como encontrá-los, qual o melhor caminho. Gente, todos são os melhores caminhos, desde que eu entenda ferramentas que eu estou utilizando, desde que eu entenda que existe um perfil para cada um, tá bom? Então, é essencial quais são os meios que eu vou utilizar, desde um mural de avisos, um jornal informativo impresso, um Instagram, um Facebook, um Twitter, um YouTube que está super em alta nessa época de pandemia. Então, como eu posso comunicar? Se eu usar a mesma linguagem vai dar certo em todos? Não, gente, não vai. Então eu preciso conhecer o meu perfil. Tanto o Instagram, quanto o Facebook, o YouTube, eles fornecem ferramentas através deles para você conhecer o seu público. Se são a maioria homens, mulheres, qual a faixa etária que mais está presente, que horário que eles estão mais conectados, qual o melhor dia de postagem, o que eu devo fazer. E aí eu falo para vocês, pelo menos uma postagem por dia, não deixem de postar, tá bom? É essencial, porque existem engajamentos que a gente precisa gerar, o algoritmo do Facebook mudou, então eu preciso estudar. Garanto, gente, tem vários vídeos super legais no YouTube, Facebook aí, que eles ensinam a gente a trabalhar com isso, tá bom? Como trabalhar melhor o engajamento do meu público. Eu posso usar todos os meios? Eu posso usar todos os meios, mas eu vou ter conteúdo para eles, vou saber trabalhar com eles? Vou saber trabalhar com eles? Adianta eu ter todos os meios de comunicação se eu não sei usar? Vamos caminhando devagar, então. O Facebook eu já conheço, vamos ter no Facebook, no YouTube por causa das lives. Depois eu vou estudando como está o Instagram, para a gente comunicar com qualidade. Para Jesus, não pode ser pouco, tem que ser muito. Então, é essencial tudo isso, tá bom? Mídias sociais, ok? Como que eu faço? Como que eu vou? Estudem. Vocês já viram? Eu acho que todas as minhas dicas é estudem, né? Por quê? Porque a igreja precisa estudar muito. Para falar de Jesus, precisa entender, precisa ir atrás. Estudar é essencial. A minha próxima dica, todo mundo acha que é essencial. Não, essencial eu deixei lá por último, é o que vocês vão ouvir. Transmissões. O grande boom que nós tivemos durante essa pandemia, né? Porque foi a única forma das pessoas continuarem sendo igreja. A igreja doméstica. O Papa nos pediu tanto, sejam criativos, e a gente conseguiu atingir esse objetivo. Mas eu não vim aqui com essa dica ensinar como faz transmissão, não. Porque acho que vocês estão até expert nisso. A minha dica agora é sobre formação nesse momento. Não formação em qual o melhor equipamento, melhor câmera, o que eu devo fazer, como eu devo investir. Até porque o momento que a gente está vivendo, talvez a nossa igreja não tenha como investir nisso. Mas eu preciso ser dos olhos de quem está em casa. Eu preciso mostrar a celebração eucarística como ela é.
Então, eu preciso entender o mistério da celebração eucarística, da Santa Missa, para que eu possa transmitir para quem está em casa. Então, o que vocês precisam? Então, o que vocês precisam? Vocês precisam viver a celebração eucarística. Eu, quando estou transmitindo, por exemplo, ou fotografando, eu tento ao máximo transmitir aquilo que eu estou prestando atenção dentro da missa. Então, na hora que o padre leva Jesus, meu olhar se fixa ali. Então, eu tento fixar minha câmera ali para que a pessoa esteja participando. Eu evito ao máximo aquela paradona lá, sabe? Que você pega o presbitério e o altar e aquela imagem fixa, né? Que as pessoas se movimentam, mas é aquela imagem fixa. Por que eu evito? Porque eu quero que as pessoas que estão em casa sintam que estão ali, do meu ladinho, como se elas estivessem vivendo naquele momento. Lembrem, uma celebração eucarística, ela conta uma história, desde o seu rito de entrada, sua suposição de entrada, até a bênção final. É isso que eu preciso contar através da minha transmissão, da minha fotografia. Contar uma história. Pensem nisso. Não é só ligar, apertar o live. É muito mais. Então, lembrem, preciso estudar a liturgia da missa. Entender qual a importância de cada parte. Preciso viver aquilo com amor, me entregar ao mistério. Aí sim você vai conseguir uma transmissão perfeita. Porque a transmissão perfeita é aquela que chega em casa e atinge quem está assistindo. Que quem está lá em casa sente que está ao lado do Padre. Né? Principalmente hoje que vivemos a comunhão espiritual. Por mais que muitas realidades estão voltando ao tal do novo normal, mas muitos são grupos de risco que estão em casa, então eles precisam se alimentar deste momento. Bom, gente, acervo. Acho que a gente nunca pensou nisso, né? Fotografo para postar no Face. Mas muitas vezes eu fotografo pensando numa arte que posso utilizar, como por exemplo divulgar a próxima missa, divulgar um momento de oração, mas eu tenho que tomar muito cuidado com o direito de imagem, porque muitas vezes a gente fotografa o pessoal na assembleia e aí eu posto lá, no Facebook. Será que essa pessoa quer a imagem dela exposta desse jeito? Então, se eu fotografo alguém, pergunte, olha, eu tirei uma foto sua, eu posso utilizar nas divulgações de nossa paróquia? Porque a partir do momento que você posta o álbum no Face, não tem problema, porque a partir do momento que a pessoa está ali, ela já está disposta, mas quando você põe ela lá no momento, só ela numa divulgação, eu preciso que ela também entenda e aceite, né? E a gente tem que tomar cuidado muito com exposição. Eu lembro muito de uma época de mutirão de confissões, que tiraram uma foto de uma mulher confessando, e ela foi no Face da paróquia e destruiu, gente, vocês não têm noção, porque ela se sentiu exposta. Eu preciso fotografar tudo? Eu acho que nesse mundo do clique, a gente está fazendo o quê? Fotografando tudo, só quer fotografar. Não, eu preciso entender também um momento de particularidade. Vi, né, algumas fotos em paróquia, para cima da pessoa comungando, com a boca aberta. Não posso, estou expondo, então eu preciso também selecionar, pensar, né? Preciso contar uma história, mas eu não preciso também expor as pessoas. Principalmente do padre. Às vezes o padre está lá levando, falando durante, né, pregando a sua homilia, boca aberta, olho fechado. Então eu preciso muito bem também analisar todo o produto que eu tenho. E pensar assim, num acervo de fotografia, de vídeo, de momentos que eu tenho certeza que você vai usar em algum momento. Então pensem nisso, acervo. Até porque, para a gente evitar pesquisar em sites de busca algumas fotos. Porque na nossa inocência não estamos fazendo nada demais, estamos anunciando Jesus. Mas pode pertencer a alguém. E existe os direitos autorais. Então, a partir do momento que eu uso uma foto minha ou da minha pastoral da comunicação, eu não estou infringindo, né? Não estou lá pegando de site de busca. E sim, estou com uma foto nossa de própria autoria. Tá bom? Essa é a dica que eu deixei por último. Porque ela deve ser a constante. É que sempre deve acontecer. Que é a espiritualidade do comunicador. É essencial trabalhar isso dentro da pastoral da comunicação. Porque senão nós vamos virar simplesmente apertadores de enter nas mídias sociais, clicadores de botão na fotografia e nos tornaremos fazedores de live. E aí a minha live,
a minha foto, o meu texto, não vai chegar como deve chegar para as pessoas. Não vai ter o calor de Cristo. Então é essencial vocês sempre terem momentos de espiritualidade. Claro, toda reunião começa com uma oração, mas fazer momentos de adoração, terços, orações, estar sempre conectado com Deus. Isso é essencial. Eu não consigo comunicar Jesus se eu não estiver intimamente ligado a Ele. Então trabalhem muito a parte de espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade do comunicador tem que estar intimamente ligada à Trindade, que é o maior exemplo de comunicação que nós temos dentro da igreja. Então precisamos sim, leituras orantes voltadas para a comunicação, momentos voltados para a comunicação, para que isso possa acontecer. Eu, enquanto comunicador católico, agente da pastoral da comunicação, preciso ter o meu momento íntimo com Deus. Porque como eu vou levar Deus para a casa das pessoas se eu não tenho esse momento íntimo? É essencial este momento. Temos que lembrar que a boca fala do que o coração está cheio. Então o meu coração tem que estar cheio de Deus. Por isso é essencial os momentos de espiritualidade. Não só do grupo, mas em sua, individual, para que eu me encha de Jesus e para que eu possa falar de todo o amor que Ele tem, para que eu possa ser a boa nova de quem está em casa. Então, lembre, é a última parte que eu dou de dica, porque é ela que sustenta todas as outras. É ela que sustenta a Pascom. Precisamos nos encher de Jesus. Pessoal, até a próxima!